coragem não é um impulso. Coragem é solucionar os desafios de maneira inteligente para enfrentá-los com força e sem desistir. É disso que a gente vai falar esse mês com a analogia do esporte à escalada. Afinal, precisa ter coragem para escalar, mas também precisa ser inteligente para isso. A escalada é uma atividade esportiva ou desportiva, né, que é feita, né, em montanhas de gelo, sem gelo, pedra, né, com ou sem auxílio aí de equipamentos, né? O objetivo é atingir um ponto final, ou um cume de uma estrutura. Tem alguns tipos aí diferentes que vocês vão ver nas fotos, alguns desafios diferentes, mas em todos aí, né, tem dificuldades diferentes, uma exigência física bastante elevada, combina condicionamento, respiração, agilidade, trabalho mental, coordenação motora, precisa preparo, precisa planejamento, alguns precisam um conhecimento um pouco mais elevado de saúde física, conhecimento médico, alimentação, mais conhecimento ou menos de equipamentos, né, de localização, de clima, né? Então pode ser mais recreativo, pode ser mais tranquilo, precisar de orientação, pode ser usado para lazer, pode ser usado para competição, pode ser usado para trabalho também, né? Mas de qualquer forma tem objetivo, atingem-se objetivos e pode ser usado aí para autoestima, mas de qualquer forma precisa ter preparo, precisa ter planejamento, precisa ser feito com segurança e com cuidado. E é disso que a gente vai falar esse mês, como que a gente vai usar, né, o medo e a coragem de forma equilibrada. Então, recomeçar aí, né? Já falamos um pouquinho da escalada, mas vamos falar do conceito de coragem, né? Se a gente pensar no geral, coragem é a capacidade da gente agir apesar do medo. Ou seja, o medo é inerente ao ser humano, ele é importante que a gente tenha e a gente não consegue evitar que ele exista, né? Então, a capacidade de a gente agir apesar do temor e da intimidação. O medo é uma atitude 4.0. Tá? Para a psicologia, coragem significa a gente defender aquilo que a gente acredita. E muitas vezes o mundo faz a gente duvidar da gente mesmo, daquilo que a gente acredita. Então é importante a gente entender que a nossa coragem ela precisa ser pensada, ela precisa ser bem estruturada. E ela precisa acontecer apesar do medo, ela precisa ser preparada, ela precisa acontecer de forma inteligente. Para a filosofia, a gente pegou como base Aristóteles, né, que tem bastante a ver com a frase que define o nosso mês. Coragem é o equilíbrio entre o medo e a falta do medo, entre a covardia e a bravura irresponsável. Porque uma coragem irresponsável ela é bastante perigosa. Então o medo é um sinal de alerta importante, né, para a gente não correr riscos. Então a gente precisa pensar no equilíbrio entre as duas coisas, entre medo e coragem. Então o medo é um estado de alerta que a gente tem importantíssimo para a nossa sobrevivência. E inevitável, na verdade. A gente não consegue evitar o medo, a gente consegue identificar e pensar em como lidar com ele, mas a gente não consegue evitar. Ele serve para a nossa sobrevivência e ele gera aí diversas reações bioquímicas no nosso corpo. Então, a gente tem um funcionamento neurológico aí que vai responder a esse medo sentido e aí a gente pode, né, através do nosso pensamento, reflexão, conhecimento, né, de forma mais ou menos reativa, dependendo do que estiver acontecendo, né, porque o nosso medo é uma reação a algum perigo, alguma ameaça, seja ela real, seja ela emocional, né, sentida, mas o medo vai dizer, né, ao corpo da gente o que a gente precisa fazer, né? Às vezes a gente tem tempo de refletir um pouco mais sobre isso, às vezes a gente é mais reativo. Lembra lá do que a gente falou do cérebro trino. A partir do momento que um medo, né, por mais emocional, fantasioso que seja, ele se torna em reação química, né, no nosso corpo, ele está se transformando em algo real. Então a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Por mais que muitas vezes a gente saiba que racionalmente aquilo não procede, se está tendo uma reação emocional, ele está existindo e a gente precisa identificar e trabalhar isso, né? Tem também, quando a gente fala de medo, algumas fobias, né? Então é um medo aí muito mais exacerbado, é um medo muito mais persistente, é um medo que bloqueia a gente de fazer alguma coisa, né? Então, algumas pessoas relatam algumas fobias que para quem está de fora não faz o menor sentido, mas para quem está de dentro
realmente a pessoa, né, não é por mal, mas ela não consegue fazer determinadas coisas para ela, né, aquele medo realmente bloqueia, paralisa ela, né, isso precisa ser tratado, porque algumas questões a gente consegue ficar à parte, né, então tem algumas fobias que as pessoas têm que elas não precisam enfrentar, agora tem outras que tiram a funcionalidade da vida, né, e tem alguns medos que a gente tem que tomar muito cuidado, que eles vão se generalizando, né, então eu tenho medo de uma coisa, eu vou abrindo mão de fazer aquilo, tem outro medo, eu vou abrindo mão de fazer aquilo também, aquilo. Quando eu vejo, eu tô me isolando de muitas coisas. Então é muito importante que a gente enfrente esses medos com coragem, mas que a coragem não seja algo impulsivo, realmente seja algo planejado, pensado e bem estruturado, né? Tal qual a escalada, né? Eu preciso ter coragem para escalar, mas precisa ser uma, né, a gente vai falar daqui a pouquinho, uma coragem bem pensada, uma coragem planejada, uma coragem cuidadosa. E também, né, pra gente fechar aqui a ideia do medo, tem pessoas que buscam o medo, né? Você é uma pessoa dessa, ou você já conheceu uma pessoa dessa que busca o medo, né? Isso não é incomum. Por quê? Porque aquela sensação de medo, né, vai gerar adrenalina. A adrenalina faz nosso corpo gerar dopamina. E dopamina, né, traz uma sensação de satisfação pra gente, de bem-estar. Né? É também encontrado em alguns antidepressivos, mas enfim, né, muita gente busca aquela sensação de bem-estar. É através de uma descarga, a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, né, para não trazer uma sensação junto de estresse para o corpo, mas tem muita gente que busca, né, busca emoções, né, busca desafios por causa disso, porque isso vai alimentando aí boas sensações no corpo, né, e fortalecendo também a autoestima, a mente. Tem que ser também, como tudo, de forma equilibrada, nem para menos, né, nem para o exagero. E agora fechando aqui, né, a comparação da escalada, a gente falou de coragem ser algo preparado, né, algo cuidadosamente preparado. A gente vai fazer uma pequena analogia aqui com a vida, né? Então o que fazer? Quando a gente pensa em escalada, primeira coisa, aulas preparatórias. É isso mesmo, ninguém sai escalando por aí, né, se arriscando à toa. Então precisa ter um preparo, precisa saber o que está fazendo. Quando a gente faz uma analogia aí com a vida, é conhecimento. Eu tô com medo de alguma coisa, eu preciso ter coragem para enfrentar aquilo, né? Não é simplesmente ter coragem, eu preciso me preparar, né? Então eu preciso de repente de um conhecimento teórico, acadêmico, ou alguém me explicar alguma coisa, eu preciso me instruir para aquilo, eu preciso praticar aquilo para saber fazer. Então tem coisa que eu não posso fazer antes de conhecer. Realmente o medo é um sinal de alerta importante. Da mesma forma, né, que na escalada eu preciso estar preparado para fazer aquilo, eu preciso conhecer sobre aquilo, senão eu estou colocando minha vida em risco. Na escalada eu preciso de um planejamento pessoal, né, então eu preciso saber quando eu vou, como eu vou, eu tenho tempo para aquilo, eu tenho cabeça para aquilo, né? Porque o nosso emocional é capaz de fazer a gente ter força física para escalada ou tirar a nossa força física, né? Preparar a gente para aquilo ou tirar o nosso preparo para aquilo. Então, planejamento pessoal em relação a tempo, né? Então como, quando que eu vou fazer aquilo, né? Em paralelo à nossa vida pessoal, né? Eu falo aí sobre o autoconhecimento. Eu tenho coragem para algo, né? Eu me sinto capacitado para algo, eu realmente estou capacitado, ou estou capacitado, mas eu sinto que eu não estou por causa do meu histórico, tem a ver com autoestima, eu estou sendo responsável naquilo que eu estou fazendo, não estou, a minha impressão sobre quem eu sou, o que eu faço, é real, não é real, eu preciso realmente me preparar, eu estou preparado, não estou, né? Então o autoconhecimento é muito importante aí nesse planejamento. Paralelo aí com a nossa vida pessoal, equilíbrio, gente, equilíbrio corpo e mente, né? Então tratar bem nosso corpo, boa alimentação também, exercício físico, né? Tirar aí alguns hábitos nocivos, álcool, enfim, drogas obviamente, cigarro, e alimentar positivamente também nossa mente, né? Bons relacionamentos, né? Bons vídeos, boas palavras, né? Um clima legal, boas amizades, tá? Quando eu falo vida pessoal, toda a vida que a gente tem, eu estou separando de escalada, né? Mas vida profissional, relacionamento, né, com família, relacionamentos afetivos, né? Então a gente tem que, sempre que a gente tem coragem para alguma coisa, né, pesar aí nossas escolhas, né, e as consequências que a gente pode ter com as nossas escolhas. Muitas vezes a gente faz escolhas mais pelo outro ou para o outro do que para a gente mesmo. Então a gente precisa ter noção aí o autoconhecimento ajuda bastante no que a gente está fazendo. A nossa coragem é para quem? É pelo quê? É para quê? Qual o cume que a gente quer chegar?
né? Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Então eu espero que tenha ficado claro, né? Tenha dado para entender que coragem não é um impulso. Coragem é solucionar desafios de maneira inteligente, para enfrentá-los com força e sem desistir. No próximo mês, jogadores proativos sabem que o futuro é moldado por suas ações presentes. Eles definem seu futuro, pois eles estão sempre um passo à frente. Espero vocês!